Vamos lá, pessoal, dando continuidade, nós vamos no artigo 7º, que já trata da sujeição passiva, tá? Vamos já aqui na telinha. Sujeição passiva, vamos aqui no contribuinte. Quem é o contribuinte do nosso IPVA, tá? Diz assim no nosso artigo 7º, ó, deixa eu só ativar aqui a caneta. Agora, professor, deu certo agora. Então, contribuinte do IPVA é a pessoa natural ou jurídica, residente ou domiciliada no DF, que é o quê? Proprietária, tá? Proprietária a qualquer título de um veículo automotor licenciado, titular do domínio útil de um veículo automotor no caso de locação e arrendamento, ou detentora da posse legítima, né, no caso de alienação fiduciária. Então veja que a legislação do DF, diferentemente de outras, nos traz três possibilidades de contribuintes. Aquela pessoa que é a proprietária, tá? Aquela pessoa que é a proprietária, essa não tem dúvida, né? A pessoa física comprou o veículo, se é a proprietária, se é o contribuinte. Titular do domínio útil, você está com o veículo, está com a posse desse veículo, mas ele é de uma empresa detentora da propriedade e está sob arrendamento mercantil. Você paga uma espécie de aluguel, né, por um longo período. Você é contribuinte. E também aquela que tem a posse legítima, que é o caso mais comum. Você não tem o dinheiro para pagar à vista, você vai lá e financia o veículo na instituição financeira. Quem é proprietário do veículo? O banco, mas você é o detentor da posse legítima. O Estado cobra de você, tá? Você é o contribuinte. Maravilha? Show de bola. Parágrafo 1º nos diz que os débitos não cobertos pelo valor apurado com a venda de sucata ou de veículo, quando leiloados por órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito, exemplo, aquele leilão do Detran, né? Dos órgãos de trânsito, são vinculados ao proprietário do veículo, ficando afastada a responsabilidade do arrematante quanto às dívidas anteriores à arrematação, tá? Então você tem um veículo aqui que foi apreendido, né? Geralmente é aqueles veículos cheios de multa, sabe? Que é apreendido e ele está até bom, ou aquele veículo que virou até sucata, né? E ele é leiloado por um órgão que compõe o Sistema Nacional de Trânsito, a exemplo do Detran. Você que vai arrematar este veículo, você não vai pagar nada de PVA de dívidas anteriores. É dali para frente, tá? Essas dívidas anteriores, as que não foram, quitadas pela própria, pelo próprio leilão do veículo, são dívidas que ficam para o antigo proprietário, tá? A ideia é o quê? Leiloar e com o valor do leilão já pagar as dívidas do veículo. Mas se não foi possível, se não foi o suficiente, essas dívidas ficam vinculadas ao antigo proprietário. Show? Parágrafo 2º, em caso de aplicação de pena de perdimento de veículo em favor do ente público, os débitos de PVA referente ao veículo até a data da decisão são de responsabilidade do proprietário à época da infração, né? Um exemplo, veículo utilizado, tráfico de drogas, tá? Perdimento, perdimento. Esse veículo vai a leilão também. Esse veículo também vai a leilão. E as dívidas, né, os débitos de PVA até essa data do perdimento ficam vinculados ao antigo proprietário. Show? Maravilha, né? Tá aqui todo o resumo para você revisar depois, tá? Não vamos repetir, não. O IPVA, nossa legislação, né, nosso regulamento também traz uma hipótese de responsabilidade pessoal, tá? Que é aquela responsabilidade exclusiva. Então, é pessoalmente responsável pelo pagamento do IPVA o adquirente ou o remitente do veículo relativamente às parcelas vincendas, né, aquelas parcelas que ainda seriam pagas na data da transferência do veículo. Então, você comprou um veículo no Distrito Federal, um veículo usado no ano de 2026, por exemplo.
Fato gerador ocorreu dia 1º de janeiro, né, e aquele antigo proprietário está pagando parcelado. Então quem é o contribuinte? Ora, cuidado, o contribuinte desse imposto é o antigo proprietário, porque ele era o proprietário na data do fato gerador, que foi dia 1º de janeiro, tá? Aí você adquiriu lá para julho e ainda tinha parcelas vincendas, você vai ser pessoalmente responsável. Está comprando veículo com IPVA que não está quitado ainda, né? Maravilha? Responsabilidade solidária. Qual que é a diferença, professor? Na responsabilidade solidária, eu não tenho benefício de ordem. O que é isso? Se A e B, né? Ó, se A e B são responsáveis solidários e eu tenho uma dívida aqui, ó, de R$ 1.000 de IPVA, o fisco pode cobrar tudo de A, tudo de B, metade de A, metade de B. É como melhor lhe aprouver para o fisco, tá? O fisco vai cobrar de quem for mais fácil. Essa é a regra. Show? Essa é a regra. Essa é a responsabilidade solidária. Então, quem são responsáveis solidários? Ó, são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA o adquirente em relação a veículo adquirido sem pagamento do imposto do exercício ou de exercícios anteriores. Você comprou o veículo ali em 2026 e tinha débito de 2026 e débito de 2025, de 24 e 23, você é solidariamente responsável. Exige a certidão negativa de débito antes de adquirir um veículo, tá? Fique atento. É também responsável solidário titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, o proprietário de veículo de qualquer espécie que alienar e não comunicar ao órgão encarregado. Isso aqui, pessoal, é o comunicado de venda. Você vendeu o veículo, presta atenção, você tem que comunicar, tá? Tem que fazer o comunicado de venda, comunicar ao órgão encarregado de registro e licenciamento. Ó, o funcionário do Detran, por exemplo, ó, é também responsável solidário o funcionário que autorizar ou efetuar registro de qualquer licenciamento ou qualquer mudança na matrícula do veículo sem a prova de pagamento, ou, né, se for isento ou imune, sem a prova do reconhecimento desses institutos, tá? É também responsável solidário o adquirente, aquele que compra, né, o táxi usado, tá? Aquele que compra o táxi usado também é responsável solidário. A solidariedade não comporta benefício de ordem, já sabemos, né? Não comporta benefício de ordem, tá? Parágrafo 2º nos diz que o órgão público responsável pelo registro e licenciamento, que é o Detran, ele só efetua a transferência quer dentro do DF, quer para outra UF, mediante liquidação de todos os débitos tributários vencidos, tá? Vencidos. Veja que os vincendos não precisa ser quitado dentro do DF. Vai transferir um veículo para outra pessoa dentro do Distrito Federal, débitos vincendos, você não precisa pagar para transferir, tá? Agora, débitos vencidos, só transfere o veículo se quitar os débitos vencidos. Artigo 9º, não haverá solidariedade se houver certidão negativa de débito, ou seja, se o órgão público lhe fornecer uma certidão negativa de débito, você está isento, né? Você está amparado. Show? Vamos lá? É contribuinte do IPVA o possuidor legítimo do veículo. É possuidor legítimo, mesmo quando a posse decorrer de alienação fiduciária, né? Perfeito. O detentor da posse legítima, ou seja, quando você financia aquele veículo, você é contribuinte. E temos até decisão recente do STF agora, né, que diz que a lei estadual não pode atribuir responsabilidade solidária, né, ou como contribuinte para a instituição financeira no caso de alienação fiduciária, tá? Mas isso aí só vale lá para o direito tributário. Show?
O arrematante de veículo leiloado como sucata pelo Detran responde solidariamente pelos débitos anteriores. Negativo, ele compra o veículo limpinho. Esses débitos são exclusivamente cobrados do antigo proprietário, tá? Os débitos que não forem cobertos pelo valor da venda da sucata ou do veículo, aquele veículo que foi leiloado, né, por um órgão do sistema de trânsito, ele não tem responsabilidade de dívida anterior, tá? Em caso de perdimento do veículo, os débitos até a decisão são de responsabilidade do ente, você está doido, né? Responsabilidade do infrator, né? Do antigo proprietário. O adquirente do veículo é pessoalmente responsável pelas parcelas vincendas. Aí tá certo, meu amigo. Você não transfere com parcelas vencidas. Parcela vincenda transfere. Se você está comprando um veículo com IPVA com parcelas vincendas, você é pessoalmente responsável. Cuidado, né? Aqui não é caso de responsabilidade solidária. Próxima, o adquirente de veículo com IPVA atrasado, né, responde solidariamente por débitos anteriores. Corretinho, né? O proprietário que vende o veículo, aliena, né, vende, não comunica, é responsável solidário pelos débitos posteriores. Aí não, né, meu filho? Pelos débitos posteriores, não, tá errado isso aqui, ué. Proprietário que vende não comunica a alienação, continua. Ah, não, tá certo. Tá certo, aí. O professor confundiu, tá certo. Se A vendeu o veículo para B e A não comunicou a venda, tá certo, tá? Esse aqui é o caso do não comunicado de venda. Então, o que está acontecendo aqui? A vendeu o carro para B e A não comunicou a venda. B também não foi lá matricular o veículo. Esse carro está registrado no nome de quem? Registrado no nome de A, tá? Então, se não houve comunicado de venda, A se torna responsável solidário. Embora, porque A é o próprio proprietário de direito ainda, né? Ele é contribuinte de direito. Agora, B, que é o proprietário de fato, mas não registrou, ele também não está isento, né? Porque é ele que está com o veículo agora, ele que seria o verdadeiro proprietário, mas não registrou. Então, comunicado de venda. Hoje você faz tudo pelo Solgov, né? Você faz comunicado de venda, você faz essa. Não precisa nem passar mais por cartório, né? Tudo pelo Solgov, então tá mais tranquila essa questão aí. Mas ainda está na literalidade, né? Então, é caso de responsabilidade solidária, sim. Servidor público que licencia o veículo sem exigir pagamento do IPVA. Opa! É o caso do servidor lá do Detran, né? Mexeu na matrícula no registro sem a comprovação do pagamento ou de imunidade ou de isenção, responsável solidário. A solidariedade não admite benefício de ordem, tá? Não admite. Tá certo, né? Aqui tá errado. Não admite benefício de ordem. A transferência do veículo só pode ocorrer após a quitação de todos os débitos vencidos, perfeito, seja dentro do DF, seja para fora, tá? Eu transfiro dentro do DF com débitos vincendos, vencidos não. Havendo certidão negativa na data da transferência, não há solidariedade, perfeito. Não há solidariedade, tá? Não há solidariedade. Maravilha? Então acabamos de matar nessa parte aí da sujeição passiva, né? A parte de alíquota nós já vimos, tá? A parte de alíquota nós já vimos. Vamos passar agora no próximo bloco para a parte de base de cálculo, tá? A gente faz uma revisãozinha nas alíquotas e já vamos para a parte de base de cálculo. Não saia daí até o próximo bloco.